que é uma série numérica, né? Lembra que a gente já estudou sequências numéricas. Então, se eu tenho aqui uma sequência numérica, aqui a n aqui natural, isso aqui é uma sequência numérica, então a partir dela a gente vai definir uma nova sequência, tá? A partir dela, que a gente chama a sequência de somas parciais. Então, ó, quem que vai ser o primeiro elemento dessa sequência? Bom, o primeiro elemento, S1, ele vai ser o próprio termo A1, o primeiro elemento da sequência. O segundo termo da sequência, ele vai ser o segundo termo da sequência A2 mais o S1, o termo anterior dessa aqui. Que no fundo aqui é o A2 mais A1. Terceiro termo, né, é o A3 mais o S2. Então, ele vai ser o A3 mais A2 mais A1. Então, no fundo, o primeiro termo é só o A1, o segundo é a soma dos dois primeiros, o terceiro é a soma dos três primeiros. Então, de modo geral, o termo Sn, ou nésimo termo, eu vou colocar aqui só com a ordem invertida, tá? Vai ser A1 mais A2 mais até o termo An, a soma dos n primeiros termos da sequência An, que é o nésimo termo, ou termo geral. Porque eu estou construindo aqui uma nova sequência, só que essa sequência vão ser as somas desses números, tá? Então, em geral, aqui eu tenho essa sequência Sn, né? Então, se a sequência Sn, né? Sequência das somas parciais, converge, então, dizemos que a série, bom, quem que é a série? A série que a gente representa por esse somatório aqui, a soma n de 1 até infinito, dos ANs, converge para o limite de Sn. Da sequência Sn. Tá? Então, bom, a notação que a gente usa, por quê? Porque eu quero ver se, observa, à medida que eu vou aumentando aqui, eu vou aumentando os elementos da soma, né? Então, a hora que eu tomo o limite, eu tenho essa sequência aqui, né, o que a gente chama de série, que tem infinitas somas parciais. Então, eu quero saber se à medida que isso aqui vai para infinito, se essa soma aqui ela se aproxima de algum valor. Tá? Então, como que a gente trabalha em geral, né? Em geral, eu tenho então que o Sn, vou chamar ele assim, soma k de 1 até n do AK, né? Isso aqui, se isso aqui converge para S, né? Então é o que a gente define que é a série infinito de AN igual a S. Então dizer que S é igual a essa soma aqui infinita significa dizer que isso aqui está convergindo para S quando N vai para infinito. Vou colocar aqui. Isso aqui também pode ser entendido como limite, né, da soma
vai colocar de 1 até n, de AK, quando n vai para o infinito. Aqui eu coloquei n, mas eu posso colocar k também. Tá? CK. Então, isso aqui é uma série, né? Ó, a gente já viu... uma coisa importante, tá? Em geral, a gente trabalha com as sequências aqui, né? Começando do 1. Mas a gente pode começar com as sequências começando do 0 também, tá? Então, observação aqui relevante é que as séries podem começar de k igual a 0, né? Ou seja, ao invés de eu considerar que k de 1 até infinito, pode ser k de 0 até infinito de AK, tá? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, é que não vale para k negativo. E aí, né, por exemplo, se essa aqui começa do 0, consigo mexer para ela começar do 1, do 2, basta fazer uma renomeação aqui dos índices. Né? Por quê, né, que em geral a gente trabalha, em alguns casos, começando do 0, né? Ó, por exemplo, vou colocar aqui exemplos. Ó, um que a gente já acaba trabalhando muito até no ensino médio, né? O caso da progressão geométrica. Tá? Então, se eu tenho aqui assim, a n é igual a elevado a n. Aqui eu tenho isso aqui, vamos pensar aqui na sequência, né? De termo geral é dado por isso aqui. Tá? Então, isso aqui é uma progressão geométrica. Tá? Bom, quando eu ponho n igual a 0, vamos colocar aqui a 0, a 1, a n. Né? Bom, quando eu ponho n igual a 0, isso aqui é igual a 1. Quando eu ponho... Eu estou pensando aqui a diferente de 0, tá? Depois eu vou colocar condições sobre a. A ao quadrado, ao cubo. Então, para eu obter o próximo elemento, eu pego o anterior e multiplico por a. Isso é uma progressão geométrica. Então, eu tenho aqui a série dada por essa progressão, que eu posso escrever com ela assim, n de 0 até infinito, a elevado a n, isso aqui é uma série geométrica. Isso que a gente chama de série geométrica, porque ela vem da progressão geométrica. Bom, então, sob quais condições, né? Aqui, por convenção, a gente coloca, né, que qualquer número elevado a 0 aqui é igual a 1, mesmo que ele seja 0, tá? Então, será que essa série aqui converge? Quais as condições sobre o A para que essa série convirja ou não? Então, vamos olhar. Bom, o que a gente tem? Se eu tenho que se o módulo de A for menor do que 1, então o que acontece? Vamos olhar para soma parcial. Quem que é o SN? SN é a soma dos n menos 1 primeiro termos, ou até n, né, do n mais 1 primeiro termos da sequência. Então, seria 1 mais a mais a ao quadrado até o elevado a n. Bom, a gente tem uma expressão para essa soma aqui. Como que eu encontro a expressão dela, né? Eu preciso de uma expressão aqui, ó, para esse n. Tá? Isso aqui se vocês lembram, se a gente multiplicar por a, essa aqui acima, né? Isso aqui então vai ficar, ó, a ao quadrado até
A elevado a n mais 1. E a hora que eu faço a diferença, Sn menos ASN, então, observa que esses termos aqui do meio vão todos se cancelar. Só vai sobrar 1 menos a elevado a n mais 1. Tá? Por que eu vou fazer? Vai ficar 1 menos a mais a menos a ao quadrado mais a ao quadrado menos a ao cubo mais a ao cubo menos a elevado a n até mais a elevado a n, sobra o a elevado a n mais 1. Né? Todos os termos aqui do meio vão se cancelar. Só vai sobrar o primeiro dessa e o último dessa. Daqui, se eu coloco 1 menos a em evidência e passo ele dividindo, né? O Sn fica 1 menos a elevado a n mais 1 sobre 1 menos a. Bom, daí o que dá o limite do Sn quando n vai para infinito? Bom, como o módulo de A é menor do que 1, né, isso aqui ó, vai para zero. Então, vou colocar limite quando n vai para infinito, 1 menos a elevado a n mais 1 sobre 1 menos a. Tudo isso aqui é constante, né? Isso aqui vai convergir para 1 sobre 1 menos a. Esse limite é 1 sobre 1 menos a, pois, né, a gente já mostrou que o limite de módulo de a elevado a n, quando n vai para o infinito, isso aqui é zero. Tá? Claro que eu estou no caso com o módulo de a menor que 1. Tá? Menor que 1. Bom, então, se o módulo de a for menor que 1, a gente pode falar que a série elevado a n de 0 até infinito, isso aqui converge ou é igual a 1 sobre 1 menos a. E se, por exemplo, né, se módulo de a for maior que 1. Se módulo de a for maior que 1, então, a gente já mostrou também que o limite do módulo de a elevado a n, quando n vai para o infinito, isso aqui dá, ou melhor, né, que essa sequência aqui é ilimitada. Né? Ó, essa sequência aqui é ilimitada. Então, se eu coloco isso aqui, eu posso dizer que esse limite aqui ó, ele é infinito. Mais infinito. Tá? Então, não tem, se eu vou somando, por mais que eu possa ter valores negativos, né? Então, se eu for olhar aqui, ó, né, que aí eu vou calcular esse mesmo limite, né? Ó, calculo esse mesmo limite, mas agora esse limite aqui, ó, o limite de a elevado a n quando n vai para infinito, né? Isso aqui não existe. É claro que se o a for positivo, isso aqui dá mais infinito, ou seja, o limite não existe. E se o a for negativo, isso aqui fica oscilando, né? Entre menos infinito e mais infinito. Ou seja, se esse limite não existe, a hora que eu tomo o limite aqui nessa expressão, porque a expressão da Sn é a mesma, né? Então, daí, né, o limite aqui, ó, de Sn, quando n vai para o infinito, isso aqui, bom, como eu tenho limite da constante, isso aqui teria que ser, ó, limite do a elevado a n, né? Vamos usar. Esses aqui são todos constantes, então o limite da constante é para constante. Tá? Então, como esse limite aqui ó, não existe, esse aqui não existe, então não tem como existir esse limite. Porque se esse limite existisse, eu pegava a diferença esse menos essa parte aqui. Né? Então, logo, se o módulo de A for maior que 1, a série diverge. E no caso, o módulo de A igual a 1, a gente tem, por exemplo, se o A for 1, série 1 elevado a n, 0 até infinito,
eu vou somar aqui 1 infinitas vezes, né? Mais 1, mais... Ou seja, o meu Sn aqui, esse n vezes 1, né? E, claro, o limite do Sn, quando o n vai para o infinito, isso aqui dá infinito, ou seja, a série diverge. Né? Série diverge quando ela não converge. Mesma coisa, se eu tiver a igual a menos 1, eu vou ficar oscilando, né? Ficar a soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n. Isso aqui é 1 mais menos 1, mais 1, mais menos 1, mais... Isso aqui vai dar o quê? O Sn, ele vai dar... Bom, se o n for par, isso aqui vai dar 1, né? N é par. Porque n igual a 0, eu tenho 1. Né? Tenho só esse termo. N igual a 2, eu tenho esses três termos, né? 0, 1 e o 2. N igual a 5, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, né? N igual... É porque aqui eu estou somando n mais 1, né? Por isso que eu estou falando. Se eu tenho n igual a 0, eu só tenho esse primeiro termo. Se eu tenho n igual a 2, eu vou ter 0, 1 e 2. Eu tenho esses três termos. Se eu tenho n igual a 4, eu tenho 1, 2, 3, 4 e o próximo. Tá? Eles vão se cancelando. E se o n for ímpar, né? Por exemplo, n igual a 1, eu tenho esses dois termos. Eles cancelam. N igual a 3, eu vou ter esses dois mais esses dois. Lembrando que o n está começando do zero. Então, n igual a 3, eu tenho n igual a 0, 1, 2 e 3. São quatro termos, né? Então, aqui vai ser 0 se n for ímpar. Ou seja, a gente já mostrou que se uma sequência converge, qualquer subsequência dela vai ter que convergir para o mesmo valor. Então, como aqui ó, eu tenho a subsequência dos termos pares convergindo para 1 e a subsequência dos termos ímpares convergindo para 0, então a sequência não pode convergir. Né? Aqui, portanto, essa sequência SNI diverge. Né? Pois as subsequências de termos pares e ímpares têm limites diferentes. Então, se a sequência converge, qualquer subsequência teria que convergir para o mesmo limite. Tá? Então, o que a gente conclui? A gente conclui, então, que essa série aqui, ó, série n de 0 até infinito. Então, o zero, de novo, nesse caso, porque é a série geométrica, o primeiro termo dela é a constante, né? Poderia até colocar aqui, ó, vou colocar... Poderia ser até a zero aqui, vezes a elevado a n. A zero é um número, tá? Então, isso aqui converge para a zero sobre 1 menos a. Se módulo de a for menor do que 1, e ela a zero, a elevado a n, né? Aqui, ó, a zero. Só colocar a zero diferente de zero, né? Senão eu vou ficar somando zero. Isso aqui diverge se o módulo de a for maior ou igual que 1. Então, essa aqui é a série geométrica. O segundo exemplo aqui a gente já até viu na aula passada, né? Uma n de 0 até infinito de 1 sobre n fatorial, né? Ou seja, aqui é 1 sobre 0 fatorial, que é 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, e continua, né?
A gente mostrou que a sequência dessas somas aqui converge e a gente definiu isso aqui como sendo E. Né? A gente mostrou que tanto essa aqui quanto esse E é o limite dessas somas aqui, né? Quanto esse E era o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então, essa série aqui também converge. Ok? Vou ver mais uma aqui, ó. 3. Essa série aqui, n de 1 até infinito. A série não obrigatoriamente tem que começar do zero, ela pode começar do 1, tá? Porque nesse caso aqui, pode começar de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu falo que é número natural, ou zero ou número natural, desde que esteja definido, né? Mas poderia vir aqui começar do 3 também, só vou ter que tomar cuidado para ver no caso da sequência. Então, peguei essa sequência aqui. Bom, quem que é isso aqui? A hora que eu ponho n igual a 1, eu tenho 1, aqui eu tenho 2, isso aqui dá meio. A hora que eu ponho n igual a 2, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 3, então vai dar um sexto. A hora que eu ponho n igual a 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, vai dar 1 sobre 12 avos. Bom, então o que, que eu preciso? Isso aqui ela é chamada de série telescópica. Telescópica. Como eu fiz aqui, ó, né? Ou melhor, né? Aqui em cima, vou achar aqui o do SN, né? Eu preciso de um termo geral aqui no SN para eu poder tomar limite. Tá? Então, observe que aqui na série geométrica eu encontrei uma expressão, função de n aqui, para enésima soma parcial. Aí eu consigo tomar limite e decidir se a minha série converge ou não. Aqui, o que vai acontecer? Se eu não consigo uma expressão, né, que nem aqui, ó, aqui eu não consigo uma expressão. Ah, por que eu concluí que esse limite é aí? Porque a gente mostrou na última aula que as somas, a sequência dada pelas somas desses fatoriais aqui, né, 1 sobre n fatorial, ela vai para aí. Por isso que eu concluí aqui direto. Aqui, então, eu precisaria de uma expressão para concluir essa soma aqui. Tá? Nesse caso, a gente usa uma técnica do cálculo, que significa o quê? Escrever essa fração aqui, ó, 1 sobre n mais 1, como soma de duas frações. Então, como que eu descubro quem são essas frações? Vou fazer a continha aqui para a gente relembrar. Né? Essa aqui é relativamente fácil, né? Mas a gente pode aplicar para quaisquer duas. Então, vou decompor isso aqui como soma de frações parciais. Né? Então, aqui eu tenho uma soma de duas frações para chegar nessa aqui. Aí eu vou ter que determinar o A e o B. Então, lembrando, isso aqui é a técnica do cálculo para calcular integrais, método de frações parciais. Quando a gente tem um polinômio aqui, eu tento decompor ele no produto das suas raízes, quando for possível, né? E aí eu tento escrever as somas parciais, tá? Não vou entrar muito em detalhe de todas as formas de calcular, mas basicamente aqui o que a gente precisa vai ser esse tipo aqui, né? Ou com 3, né? Bom, e aí como que a gente escreve? Vou pôr no mesmo denominador, mais 1. Então, para eu pôr no mesmo denominador, né? Eu multipliquei aqui por n mais 1. Vou multiplicar o A por n mais 1. Multipliquei aqui, ó, por n. Vou multiplicar o B por n. Então, essas duas expressões aqui, ó, são iguais. Né? Isso aqui, como o denominador aqui é o mesmo, nn mais 1, nn mais 1, então os numeradores têm que ser iguais. Eu vou ter que ter, ó, a n mais a mais bn igual a 1. Lembrando que isso aqui é uma igualdade de polinômios. Né? Polinômio na variável n. Então, isso aqui vai acontecer sem somente ser o quê? Isso aqui coloca polinômio
na variável n. Então, essas duas coisas são iguais. Se o que está multiplicando o n é igual ao que está multiplicando o n do lado de cá, ou seja, a mais b for zero, né? O que multiplica n? O a e o b, que multiplica n do lado de cá, zero. O que multiplica o termo independente aqui é a, né? Que multiplica 1, igual ao termo independente aqui, 1. Então, aqui eu tenho que o a igual a 1, implica que o b é igual a menos 1. Então, eu volto aqui, ó, essa expressão aqui. 1 sobre n mais 1. Isso aqui pode ser escrito como a 1 sobre n, né? Ó, o a está sobre o n, tem que voltar aqui e olhar, e o b está sobre o n mais 1. Menos 1 sobre n mais 1. Então, essa aqui é a técnica para decompor, né, uma fração como soma de duas frações, né? Desde que aqui não esteja já irredutível, né? Aqui eu consigo quebrar o polinômio n quadrado mais n como sendo n vezes n mais 1. Né? Bom, então eu preciso calcular esse n. O Sn, lembra que é a soma dos n primeiros termos. Então, bom, então vou usar isso aqui. Ó. Quando eu ponho, o n começa do 1, né? Ó, vou olhar aqui, ó, começa do 1 justamente porque eu não posso zerar o denominador. Então, começando do 1, eu vou ter, ó, 1 sobre 1. Esse está o primeiro termo. 1 sobre 1 menos meio. Mais n igual a 2. Eu vou colocar até o nésimo termo, né? Que é a soma dos n primeiros termos. Aqui eu vou ter meio menos 1/3. N igual a 3. 1/3 menos 1/4. E assim, ó, vou até o n menos 1. O n menos 1 vai ficar, ó, 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. E o último, né? Mais 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Se a gente for observar, ó, os termos aqui, eles se cancelam. Menos meio, ó, cancela com meio. Menos 1/3 cancela com 1/3. Menos 1/4, o próximo que vai aparecer aqui, ó, é 1/4. Depois vai aparecer menos 1 sobre n menos 1, vai cancelar com esse. Ó, menos 1 sobre n cancela com esse. Então, vai restar nessa soma aqui só 1 menos 1 sobre n mais 1. Pode acontecer, né, deles começarem a se cancelar, não já desse com esse, mas poderia acontecer desse com o próximo aqui. Tá? No fundo, eu vou ter que ver, né, a partir de quando esse termo vai cancelar com alguém. E aí vai sobrar termos positivos. A mesma quantidade de termos positivos que sobrar aqui tem que sobrar de termos negativos do outro lado. Tá vendo que são parzinhos, né? Parzinho, 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 parzinho. Então, aqui só sobrou, dos termos positivos, só sobrou 1, então vai sobrar só um termo negativo. Se tivesse sobrado 2, aqui teria que sobrar os dois últimos negativos, tá? Então, né, agora eu posso tomar o limite ali, ó. Daí, o que que dá o limite de Sn, né? Entendendo a infinito. Então, eu tenho uma expressão para soma geral, né, que não é uma soma de termos, mas eu tenho uma expressão para ser somatória. Então, eu consigo dizer que o limite quando n vai para o infinito disso aí é igual ao limite sobre 1 menos n mais 1. O limite da constante é a própria constante. O limite disso aqui é zero. Então, isso aqui converge para 1. Né? Ou seja, a série telescópica ela converge para 1. Tá? Vou deixar um exercício aqui para vocês. Tá? Ó, prove que... Aqui o prove, mas é em relação a série, tá?
se a n é maior ou igual que zero, para todo n, e a nk é uma subsequência da sequência n, né? Então, se a série do AN converge, vou colocar assim, ó, em geral quando ela converge a gente denota assim, que ela é finita, tá? Porque é uma série de termos positivos. Isso aqui é uma notação para dizer que a série converge. Então, a série dos ANKs também converge. Então, aqui no fundo, né, lembra que eu estou somando termos não negativos, né? A n maior ou igual que zero. Então, se eu pego, eu somo todos os termos não negativos dessa sequência n, né? Ele dá um limite finito, então dos ANKs, que é uma subsequência dela, também dá finito. Então, observa que se aqui eu somo, digamos, aqui se eu for somar 20 termos, aqui no ANK eu vou estar somando 3 ou 4. Depende do ANK, né? Mas o que importa é isso, que a limitação das somas parciais aqui, ó, vai ser dado por isso aqui. Tá? Então, você vai construir uma sequência aqui crescente e limitada. E aí ela é convergente. Ok? Vou